Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? A gente está começando então agora a nossa segunda aula online, né? Em formato de videoaula, sobre os sinais dos últimos dias. A gente já teve uma aula introdutória, primeiro vídeo, e esse é o nosso segundo vídeo dessa série de vídeos que a gente vai estar estudando aqui na nossa EBD virtual. Eu falo segunda aula online nesse formato de videoaula porque a gente já estava tendo aulas através do aplicativo Zoom, ou da plataforma Zoom, melhor dizendo. Então a gente só está transferindo da plataforma Zoom agora para essa videoaula. A gente quer agradecer aí, a gente teve bastante visualizações, né, no nosso primeiro vídeo, então louvado seja o nome do Senhor por isso. E espero que nesse segundo vídeo também possa continuar clareando mais sobre essa questão dos sinais dos últimos dias, como a gente sempre tem falado, tanto lá nas aulas do Zoom, quanto também aqui na videoaula, na primeira aula introdutória. Tem coisas fantasiosas sobre os sinais dos últimos dias. E muitas pessoas muitas vezes têm até medo, receio, mas a gente entende porque a gente não conhece a palavra. Porque quando você conhece a palavra, quando você está firmado na Bíblia como a sua base, você entende todas essas questões dos últimos dias e ao mesmo tempo é algo que para nós como cristãos, o céu é o presente de Deus, né? Viver a eternidade com Cristo é o que mais nós ansiamos. Eu creio que o ápice do cristianismo é a ressurreição, é a salvação através da cruz do Calvário. Isso aí foi algo que nos trouxe redenção. Porém, a eternidade é algo que a gente tem que se alegrar, né? A palavra do Senhor nos dá vários direcionamentos para isso. Então, nessa segunda aula a gente quer continuar conversando com você e clareando mais a luz da palavra de Deus sobre esses sinais dos últimos dias. A gente vai estar orando para estar começando, né, a nossa aula, e aí o Daniel vai continuar tocando aí, beleza? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo que nós estamos estudando aqui, mesmo ainda nesse ambiente online, mas ele é real, ele ainda não é presencial, mas ele é real, ó Pai, e nós te agradecemos pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, e ao longo desse ano letivo da nossa EBD aqui na Sala dos Jovens, e que essa aula também, ó Pai, possa ministrar, tocar o coração das pessoas que estarão assistindo, e principalmente, ó Pai, que possamos crescer na palavra e no conhecimento através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Daniel? Opa. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula, né? Dando continuidade, como o pastor falou, sobre a questão aí dos sinais da volta de Cristo, né? Nesse tempo aí de toda essa loucura no mundo, aí as pessoas falam, Jesus está voltando, Jesus não vai voltar, Jesus vai demorar. E a gente está trazendo dentro da luz da Bíblia aquilo que a Bíblia nos ensina dos sinais da volta de Cristo, certo? Nós como igreja, nós já deveríamos saber isso daí, né? Quais são os pontos relevantes, né? Porque o próprio Jesus falou para nós estarmos o quê? Atentos. A parábola das 10 vezes fala isso, nós devemos estar o quê? Seguros daquilo que a gente acredita e daquilo que nós cremos em Jesus. E nós vamos começar hoje falando dos sinais, né? Os sinais da volta de Cristo, né? Então, hoje a gente vai falar só sobre sinais, baseado dentro de tudo aquilo, versículo por versículo da Bíblia, daquilo que a Bíblia traz para nós. E a gente, no final, a gente gostaria até que vocês comentassem lá, será que, como é que está o mundo hoje? Na aula passada nós falamos, como está o mundo hoje nessa questão de volta de Cristo? Como é que o mundo está recebendo isso? O mundo deixou de crer, os evangélicos parece que não acredita muito nisso. Como é que está isso diante da igreja? E nós vamos começar falando de Apocalipse 21:4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Eu trouxe esse versículo justamente para a gente começar a entender que os sinais que Jesus traz para a gente, ele vai causar dor para a gente, porque Deus vai enxugar nossas lágrimas, Deus vai nos abraçar, e Ele vai falar assim, ó, aqui não existe mais morte, não tem mais lamento, você já está comigo, por ocasião de quando Jesus arrebatar a sua igreja. Só que nós precisamos entender qual o ponto que nós seremos arrebatados, o que vai dizer que eu vou ser arrebatado, e quais os sinais para eu estar preparado. O primeiro sinal que nós vamos falar é os sinais dos escarnecedores. 2 Pedro 33, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que os últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas
as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmão, e é o que nós vemos hoje, as pessoas, os filósofos, os estudiosos, os grandes teóricos, aí dizem o quê? A volta de Cristo não vai acontecer. Então quer dizer, os escarnecedores, e muitas vezes nós somos questionados quanto a isso, a igreja é questionada, e fala assim, olha, cadê a volta de Cristo? Os seus pais, os seus antepassados já dormiram, já partiram, e a volta não acontece. Esses são os escarnecedores. E, irmãos, muitas vezes nós temos sido enganados com essas falas das pessoas. A globalização, ela prega justamente isso, certo? Um pensamento coletivo, e esse pensamento coletivo traz justamente isso, para a gente deixar de crer naquilo que é promessa de Deus para nossas vidas. E quando ele fala, com toda zombaria, como que está a questão do mundo em relação a Deus hoje? Nós podemos ver que recentemente aí teve até como é que eu posso dizer, um filme falando sobre Jesus, que deu grande repercussão. A zombaria é tanto que as pessoas têm usado o nome de Jesus assim para chacotas, para brincadeiras maliciosas. Irmão, o Pedro já avisou isso para a gente. Pedro já era cobrado e ele falou, olha, nos finais dos tempos vai ser pior. Irmão, e como que está hoje? As pessoas escarnecem da gente, dos crentes, das igrejas, dos evangélicos. E ele fala que é o seguinte, segundo as suas próprias consciências, a pessoa está pecando e quer pecar mais. A pessoa não quer falar assim, olha, eu estou errado e quero mudar. Não, a pessoa quer continuar na consciência, no pecado, nas coisas erradas. E Pedro já falando, onde está, certo? E eles questionam onde está o Jesus que falou que ia voltar. Mas sabe por que eles falam isso? Porque muitas vezes nós próximos temos deixado de crer, né, pastor? Verdade. Na verdade, quando a gente estuda essas questões dos sinais, é um alerta para a igreja, né? Até para a gente estar vigiando, né? A gente precisa estar vigilante, né? Jesus até dá um direcionamento para os discípulos lá, que eles tinham que vigiar, né? Porque ninguém sabe a hora, né? Então a gente precisa estar vigilante a todo tempo. E aí esse sinal dos escarnecedores é algo que nós, como cristãos, temos que tomar cuidado, porque se a gente não vigiar, a gente acaba atraindo essas coisas, trazendo essas coisas, melhor dizendo, para o nosso cotidiano, e isso não é bom. Então nós temos que tomar muito cuidado e sermos vigilantes. E nós como evangélicos, como cristãos, filhos de Deus, irmãos, a gente precisa estar mais atento às coisas que acontecem no mundo. O mundo, ele trabalha em denegrir a imagem de Deus, mostrar que Deus não existe, e muitas vezes a igreja tem visto isso como natural. Não, nós somos os embaixadores de Cristo, nós temos que ir na contramão dessas coisas. O mundo quer criar o quê? Um acelerador de partícula para criar o Big Bang, aí para dizer que o mundo não foi criado por Deus. O mundo quer mandar espaçonaves para o espaço, mandar naves, uma série de coisas para provar que Deus não existe. E a igreja muitas vezes tem achado, não, isso é normal, mas o Pedro já falava isso, lá que a consciência do homem, o que é a carnalidade do homem, vai levar ele a fazer essas coisas para falar assim, ó, Deus não voltou e não vai voltar, então Deus não existe. E a igreja precisa estar atenta a essas coisas. É o primeiro ponto, o primeiro sinal que a gente tem que estar atento, sobre os escarnecedores, os que escarnecem do nome da igreja, do nome de Cristo, certo? Dos filhos de Deus, e muitas vezes temos aceitado como uma coisa normal. O segundo ponto, sinais de guerra. Aí você vai falar, mas guerra sempre existiu, a gente concorda, o mundo sempre foi guerra, Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Europa, uma série de guerras. Mas irmãos, só para vocês terem ideia, eu peguei uma estatística aqui, no ano de 2020, está acontecendo agora mais em torno de 15 conflitos em andamento, de país contra país, fora os pequenos países, as pequenas guerras dentro do próprio país, certo? Mas são guerras entre países e as guerras civis, essas coisas, 15 em 2020. Só em 2020 já que estão em andamento, com mais ou menos 20 mil pessoas mortas por ano, certo? Isso é o que? É o preço da guerra. É o preço da guerra. Jesus falou, ó, quando acontecer rumores de guerra, as guerras acontecendo, irmão, mais um sinal, escarnecedores, 2 sinais aí está acontecendo. O homem escarnecendo a Deus, escarnecendo o nome de Deus, rumores de guerra acontecendo, certo? Terceiro sinal, fome. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra Deus, e haverá fomes e terremotos. Quando Jesus fala isso lá em Mateus 24, da questão da fome,
Aí, quando você vai falar para um cara, ele fala assim, mas fome sempre existiu no mundo, sempre existiu. Mas, irmão, para nós termos ideia, nós vivemos num país, o Brasil alimenta 1/3 do mundo. E como é que o Brasil pode alimentar 1/3 do mundo? Porque é um país do agronegócio e tem pessoas morrendo de fome no Brasil, certo? Tem pessoas que morrem de fome, é uma questão política? É uma questão política, mas seria um sinal também, é um sinal de Jesus Cristo, por quê? Porque nós deixamos de nos importar com o nosso próximo, que nós deixamos de fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo. E isso é tudo consequência do quê? Da concupiscência do homem, certo? Da carnalidade do homem, do homem, da ganância do homem de querer ser poder, de escravizar o seu próximo, de uma guerra, vencer a guerra para escravizar aquele povo, para tomar todas as coisas daquele povo, tudo relacionado ao que Cristo mandou, fome. Só para os irmãos terem ideia, a ONU, ela falou que em 2018, a fome atingiu 820 milhões de pessoas, em 2018. Em 2017, foram 811 milhões, então teve um aumento de 9 milhões. E a ONU fala que essa tendência é só aumentar. Nós estamos falando de 17, 18, 2019 foi um aumento, não saiu ainda o resultado, mas a tendência é só aumentar. Aí nós podemos trazer isso para a gente, concupiscência do homem, o homem sendo carnal, buscando os seus próprios desejos, o seu próprio poder, a questão da guerra também, que é para a destruição dos homens, e a fome. E sinais, o quarto sinal de doença. Vamos falar do coronavírus? Vamos falar do coronavírus. Aí nós chegamos hoje a 100 mil mortos aqui no Brasil, certo? Uma coisa assim alarmante para a gente, certo? E a gente podemos ver que dentro das coisas que Jesus nos orientou era essa questão também. Mas só para nós termos uma ideia, segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças são um grande problema para a população que pode causar milhares de mortes nesse ano. Entre as coisas, poluição, diabetes, câncer, gripe, porque tudo isso, irmão, certo? São coisas que o nosso Senhor nos ensinou. Olha, fique atento a essas coisas. Podemos ver que a tecnologia, cada dia é 4G, é 5G, essas coisas, mas as doenças, quanto mais o homem se descobre, mais as doenças matam as pessoas, mais as doenças estão dizimando a populações inteiras, e agora o coronavírus, com tudo isso, certo? E para nós termos ideia, o coronavírus já matou 721 mil pessoas, e com 19 milhões e 350 de infectados. Aí nós vamos refletir um pouco na questão do homem. O homem está buscando o seu próprio poder, dominar tudo. O homem está criando as suas próprias guerras, para quê? Para ter poder. O homem está escravizando povos através de fome, e agora a doença dizimando as pessoas. O que acontece? As pessoas podem falar assim, mas isso sempre existiu, mas nunca existiu tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, hoje você vê muita gente morrendo de fome, morrendo dessa doença, de outras doenças, guerras acontecendo, o homem deixando de acreditar em Deus, o homem colocando Deus como um ser que não existe mais Deus, tudo isso ao mesmo tempo. Há 100 anos atrás, não existia tantas coisas assim, até em questão da sociedade, dos preceitos religiosos, da busca de Deus, daquilo que o homem sente falta. Hoje não, parece que o homem se sente bem em não buscar a Deus, o homem se sente autossuficiente. Questão dos terremotos também, nós podemos ver, lá em Mateus 24:7 também fala, fomes e terremotos em vários lugares, quando Jesus fala. Então nós podemos ver que a fome está em vários lugares, a morte, as doenças estão matando em vários lugares, e os terremotos em vários lugares. Para você ter ideia, em 2020, já aconteceu mais de 7 terremotos, danos ambientais, danos para sociedades e mortes. Só para ter ideia, os últimos terremotos de 2020, estamos um pouco à frente já do meio do ano, mas já teve terremotos nas Filipinas, no México, no Chile, nos Estados Unidos, no estado de Utah, em Cuba, na Turquia, em Chipre, na China e etc. Irmão, por que nós trazemos isso? Para nós estarmos atentos a essas questões. Não adianta falar assim, não, isso são casos isolados, isso sempre teve. Irmão, eu
Não quero aqui colocar data para Jesus voltar, porque o Senhor mesmo falou que nem ele mesmo sabia. Mas nós, irmão, quando Jesus nos traz essa orientação, pastor, nós devemos estar atentos, né? Sim. E qual a melhor forma de eu estar atento? É buscando nas Escrituras. Sim. Se eu não busco nas Escrituras, se eu não leio a palavra, entender o que está acontecendo no mundo, eu vou deixar de crer e vou achar, não, a vinda do Senhor vai demorar, não vai ser por agora, não vai acontecer. E os sinais de tempos difíceis. 2 Timóteo 2, 33, 1 e 3 diz: sabeis, porém, isso, que os últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes a si mesmos. Como que está o mundo hoje, pastor? Então, uma troca de valores, né? O egocentrismo, o homem só pensando em si mesmo, naquele seu senso de justiça, não consegue entender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Então o homem se tornou auto-independente, né? Ele que toma suas próprias decisões, amantes de si mesmos. Eu entendo também como seus desejos, né? O homem tem aqueles seus desejos. Nós temos a natureza pecaminosa, mas esses desejos do homem têm sido nocivos. Então a gente vê aí cada situação se levantando, e principalmente também a questão Brasil mesmo, a gente vê dados alarmantes sobre a violência que existe no nosso país. Eu acho que entra também nessa questão de ser amante de si mesmo, né? O aumento da violência, o aumento da violência contra a mulher, o aumento da violência contra a criança, o aumento da violência de roubo nas casas. Então a maldade tem sido bastante, e a gente tem visto também essa questão do homem entender que ele consegue tocar as coisas sozinho. Então isso também é uma outra questão que bate nisso. E só voltando um destaque também sobre a questão da fome e das doenças, né? Quando a gente olhando para o caso, quando o Daniel falou que tudo parece que está ao mesmo tempo, é só você encaixar. Você vê o coronavírus, né? É uma doença que impactou a economia, que impactou a fome, né? Porque quantas pessoas ficaram desempregadas, quantos negócios foram quebrados, né? E pessoas ficaram sem condições nenhuma, e gera a questão da fome, né? Então você vê que é uma coisa também acontecendo ao mesmo tempo que uma situação acontece, puxa as outras situações, melhor dizendo, e aí isso mostra essa cadeia aí que o Daniel falou, das coisas de repente acontecerem tudo ao mesmo tempo. Mas esse destaque do homem também ser amante de si mesmo, a gente começa a perceber que em vários momentos, né, em meios assim que a gente vê, e só esse ano mesmo a gente já teve vários problemas de racismo, né? Nos Estados Unidos aconteceu lá da morte de George Floyd, o Brasil também tem passado por isso, né? Em outros lugares do mundo. Recentemente aí viralizou um vídeo de uma pessoa humilhando a outra porque ele morava num lugar melhor, e o outro era um entregador de serviços de rápido, né? iFood. Então você vê assim, homem amante de si mesmo. Então, e aí você vê que uma coisa vai acontecendo, também ao mesmo tempo várias outras coisas vão acontecendo. Em Santos também teve uma outra questão também de um policial tá trabalhando, um desembargador humilhar ele. Então também vai se encaixando essa questão do homem ser amante de si mesmo. E é interessante, pastor, que quando o Timóteo escreveu isso, aquilo que o senhor falou, olha, parece que ele já estava vivendo nesse mundo que nós vivemos. Mas está no século XXI. Exatamente. 2020. Pois os homens serão amantes de si mesmos. Nós já vimos, gananciosos. Hoje o homem quer a todo preço ganhar. Você vê até em grandes empresas também, né, comprando outras, e essas coisas muitas vezes escravizando outros povos, que nós sabemos que isso acontece. Só que no Brasil mesmo, vira e mexe no centro de São Paulo, em outros lugares, a gente encontra mercado clandestino de bolivianos, por exemplo, que trabalham de forma clandestina e de forma escrava, né? Chineses também, né? Chineses também, e para grandes marcas. Né? E para grandes marcas. Aí, gananciosos, presunçosos, soberbos. A humanidade hoje é uma humanidade soberba, né? Como o pastor falou, igual o caso desse rapaz lá, do racismo. Então, quer dizer, eu sou tal, eu sou bom, olha a questão da minha cor, olha a minha condição social. O Timóteo já falando, blasfemos, não acredita em Deus, desobediente a seus pais. Como que está a sociedade hoje em questão dos pais? Sim. Hoje existe aí até, você não pode mais dar uma palmada no seu filho, tudo isso, e você vê que tudo isso acarreta numa sociedade fraca. Mas o psicólogo fala que não pode. Irmão, a educação do filho, que nós entendemos à luz da Bíblia, tem que ser corrigida pelo pai. Essa correção do pai, ela tem respaldo bíblico, que você tem que instruir, e se preciso for, tem que dar
umas palmadas nele para ele entender, certo? Hoje não. Hoje nós podemos ver que a questão da globalização, da tecnologia, às vezes o pai deixa o filho com o celular e perde aquele ambiente de pai e filho, aquele momento de pai e filho. O que acontece? São crianças desobedientes a seus pais, ingratos. Sim. Essa palavra aqui me chamou a atenção porque quantos idosos são abandonados hoje Em lares para cuidado, alguma coisa assim. em lares, são deixados pelos filhos, porque são filhos ingratos, pessoas ingratas, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Então, o Tiago já falava isso. E o pastor falou uma coisa interessante hoje. Como que está a violência no mundo hoje, né? Como está essa violência, né? Eu peguei uns dados aqui só para a gente ter uma ideia. Quando o Tiago traz isso para a gente, certo? Nós vemos hoje que as autoridades investem milhões em equipamentos mais sofisticados para combater o crime. A violência, assassinato, roubos e estupro estão aumentando em proporções alarmantes. Nós podemos ver, o governo pode restringir, mas não pode eliminar esses problemas. Em torno de 420 mil pessoas são assassinadas no mundo por ano. Sim. Então o que acontece? Jesus já nos orientou, né? Tudo isso é resultado da ganância do homem, do que o homem está buscando. E tem um destaque aí também na questão que gera a questão da violência, mas que também gera a questão da doença, que é a questão da drogadição, né? Hoje em dia, muitos lares são atingidos por causa das drogas, muitos lares, muitas famílias, né? E isso independente da condição financeira. O que mais tem crescido do aumento, se a gente for para o centro de São Paulo hoje, na tradicional Cracolândia, a gente encontra pessoas, graças a Deus nós temos um trabalho na Convenção Batista, que é na Cristolândia, e que tem salvado pessoas. Mas se você tiver a oportunidade de ir, inclusive lá na Cristolândia, na igreja que está ali no coração de São Paulo, você vai ver que parecem zumbis, né? Essas pessoas parecem The Walking Dead, né? Tem um seriado aí. Mas ser humano, né? Exatamente, é uma doença. E o aumento da questão das drogas. E uma coisa interessante, se você sentar para conversar com pessoas ali, você vai encontrar engenheiro formado, você vai encontrar médico, você vai encontrar advogado, pessoas, e por causa da droga, que é uma doença, o vício, ele se caracteriza já hoje como uma doença, né? Tem aumentado cada dia mais e tem até atingido as famílias. Vamos aí anotando os sinais que nós estamos falando, hein? Até agora tudo está acontecendo no mundo. Até agora nada do que nós falamos aqui não está acontecendo ou já aconteceu, acontece atualmente. O sinal do temor, Lucas 21, 25 e 26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações. Como que está as nações hoje? Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O homem desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão no mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Irmão, o homem sempre procurou grandes conhecimentos e domínio do universo. Com a criação de armas poderosas como a bomba atômica, essas coisas e tudo mais, sempre buscando o quê? Isso é para paz, para segurança mundial, mas não é. Nós podemos ver que hoje existe uma corrida da sociedade, do homem, dos países ricos. Vamos para Marte, vamos buscar outros países. Irmão, nós não conseguimos resolver nenhum problemas daqui. Aqui existem pessoas que morrem de fome, existem pessoas que não têm lá para dormir, existe a questão das drogas, igual o pastor, a gente nem conseguiu resolver nossos problemas aqui, e o homem já está buscando outras aventuras. Então, quer dizer, quando o Lucas traz isso para a gente, que haverá sinais, o quê? Esses sinais é o quê? É a ganância do homem, querendo que não, a gente vai para o espaço e vamos dominar o espaço, nós vamos dominar o universo. Então, o que acontece? Esse pesadelo, muitas vezes, é o quê? O homem quer trazer isso, essa dominação, para o domínio do seu próximo, o domínio da nação. Por que você acha que países ricos, como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, nós vamos primeiro chegar em tal local? Por quê? É uma forma deles mostrar o poder dele. E nisso daí o que acontece? Quando haver os sinais, que a Bíblia fala desses sinais, os céus serão abalados. Por quê? Porque Deus vai mostrar que na verdade eles não têm poder nenhum. O poder é de Deus. E quando esse poder aparecer com o céu sendo abalado, o que acontece? Os homens vão desfalecer, porque eles vão entender, eles vão ver que verdadeiramente só Deus tem o poder. Esse é o sinal do temor. Lucas 21, 26 e 25. E Jesus nos falou também lá em Mateus 24 dos dias de Noé.
Pois como foi dito nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Quem leu a história do Noé sabe como foi, né? Noé pregando, fazendo a arca. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até no dia que o Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e o levou todos assim. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha o ensinamento que Jesus fala. Vocês já viram isso uma vez? Já aconteceu no dia de Noé. Todo mundo só pensava em casar, ficar rico, dar em casamento, beber, comer, fazer uma série de coisas. E vocês viram que quando Noé entrou na arca, não teve mais jeito. Ele fala a mesma coisa a vocês. Irmão, a Bíblia nos ensina para nós termos cuidado, para a gente observar. Jesus falou, olha, observa isso. Lá no dia de Noé foi assim. Irmão, nós estamos vendo tudo isso e parece que a gente não está acreditando. Parece que não existe, que a igreja assim não está empenhada. Falou, não, Jesus está próximo, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso melhorar, eu preciso testemunhar, eu preciso levar a palavra, eu preciso falar de Jesus para o meu amigo, para o meu vizinho. E Jesus fala, ó, nos dias de Noé foi assim. Você acha, não vai chover não, esse Noé é louco. E você acha que as pessoas aí, toda essa sociedade fala assim, os crentes é tudo louco, Jesus não vai voltar, isso é uma consequência. Irmão, pra você ter ideia, quando eu estava na 5ª série, uma professora uma vez falou pra gente, não, esse mundo não acaba, as pessoas acabam, e o mundo vai passando, de gente para gente, de era para era, foi desse jeito. E eu adolescente, falei, mano, mas será que é verdade? Então quer dizer, aí eu comecei a imaginar assim, mas eu acho que é verdade, isso aqui nunca vai acabar. Mas aí a partir do momento que você aceita Jesus, você fala, não, isso aqui vai acabar. Quando você estuda e você busca, você fala, não, isso aqui vai acabar. Deus está preparando algo melhor para a gente, mas parece que nós não estamos atentos a isso. Então, o 8º sinal foi o sinal de Noé. A história de Noé e Jesus já falava, né? Como é que está o mundo hoje em relação a violência, imoralidade, família, etc. Bem pior que na época de Noé. Tem se aumentado. Tem se aumentado. E eu acho que se você fizer uma comparação, tanto que Jesus, lá quando ele fala da questão do dilúvio, olha, fique atento a isso, eu acredito que Jesus vai falar assim, vocês vão ter Jesus já previa, já via isso, vocês vão ter uma série de benefícios de tecnologia, mas vai aumentar muito mais essas coisas. Por isso fique atento a isso. O sinal do Evangelho é uma coisa também que Jesus nos orientou lá em Mateus 24, 14. E esse Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha todas as nações, então verá o fim. Só para os irmãos ter uma ideia, eu peguei aqui uma pesquisa. Durante os últimos anos, por meio de páginas, imprensa, da internet, rádio e televisão, a pregação do Evangelho em escala mundial se tornou uma possibilidade real. Se tornou uma possibilidade real. Isso não quer dizer que todos têm acesso. Um único homem pode atingir a audiência de dezenas e mesmo centenas de milhões de pessoas. A Bíblia está traduzida em mais de 1.300 línguas e é distribuída em média mais de 100 milhões de cópias por ano. Segundo o site Comunhão, agora, pode ter essa possibilidade, né? Aqui o autor falou assim, tornou-se uma possibilidade do Evangelho chegar a todos. Mas, segundo o site Comunhão, mais de 3 bilhões de pessoas não têm oportunidade de aprender de Cristo. E no Brasil, sabe quantos são? 118 mil pessoas, é uma estimativa que eles fazem, nunca ouviram falar de Jesus. Mas aonde? São índios, são população afastada. Aqui no estado de São Paulo mesmo, né? Tem Sim. cidades no interior que nunca teve uma igreja evangélica. Sim. Então, quer dizer, o que acontece? Irmão, aí fala assim, mas se tem tanto bilhões de pessoas que não ouviram o evangelho, Jesus vai demorar. Que nada. Não vai demorar, não estamos prevendo, mas pelos acontecimentos, porque a partir do momento que a internet consegue levar essa informação, as pessoas podem receber isso rápido, certo? Às vezes não precisa mandar um missionário, mas a mensagem chegar às pessoas. E pode ser que essa pessoa receba essa mensagem de uma outra forma, mas o que acontece? Tudo isso Jesus está falando, todos vão ouvir, então virá o fim, certo? Então quer dizer, quando todos acontecer, vai vir um fim. E aí um dado importante é que por causa da pandemia, o aumento da internet cresceu, as pessoas começaram a utilizar mais as redes sociais e a igreja acordou. Quantos cultos agora estão sendo transmitidos online e veio para ficar.
Então, quer dizer, a possibilidade do ganho através da internet, de chegarmos até nesses lugares que não estão alcançados, e até o crescimento, o boom da internet, até por causa da pandemia, quando você falou, não é, o dado pode ser alto de quem não ouviu, mas em pouco tempo o alcance, por causa da internet, pode ser também rápido, de pessoas ouvirem falar de Jesus. Existe uma propaganda aí que fala, né? Eu estava vendo na televisão que fala que as buscas no Google, né, foi para fazer pão, essas coisas. Mas eu estava vendo um site, uma das coisas, um dos assuntos que mais foi buscado também, sabe o que era? A volta de Cristo. A volta de Cristo. Então as pessoas estão preocupadas, porque eu acredito que as pessoas vão falar, não, mas toda essa loucura que está acontecendo, o mundo vai acabar, a volta de Cristo e o fim do mundo, são os dois assuntos que foram que as pessoas buscaram. Eu mesmo conheço uma missão chamada Christian Vision, né, que eles já fazem um trabalho pelas redes sociais, onde se a pessoa digita, eles têm uma parceria com o Google, se a pessoa digita Jesus ou querer saber mais de Jesus, qualquer coisa, aparece várias, quando você digita qualquer coisa no Google, aparece vários links embaixo. O deles é um dos primeiros, então a pessoa acessa esse link e então eles começam a evangelizar essas pessoas. Eu tenho conversado muito com eles, a gente até tem uma parceria que eles encaminham pessoas aqui da região que chegam lá para eles, encaminham aqui para a gente poder evangelizá-las, né? Falar do amor de Jesus. E eles me falaram que por causa da pandemia, o número de acessos e de pessoas querendo saber sobre a volta de Cristo aumentou assim absurdamente, cresceu assim de uma forma muito, muito forte. E eles têm essa parceria com a ferramenta Google. Então bate com o que você está dizendo, cresceu muito as pessoas querendo saber de Jesus. Então assim, as redes sociais, a internet, todas essas coisas hoje são um meio. A gente tem falado, a gente fez até uma live com o Eduardo aqui na comunicação, a gente tem dito que isso hoje é um meio para se comunicar, né? Para falar do amor de Cristo. É interessante que tem uma frasezinha, né? Que o pessoal em 2010 falava que redes sociais não era de Deus, que era do inimigo. Aí chega 2020, bem-vindo ao nosso culto online. Então quer dizer, uma inversão de valores. Uma inversão de coisas, mas eu acho que o alcance da internet bate com esse texto, do evangelho ser pregado. E agora eu vou até assim falar uma coisa assim, é muito assim. Às vezes é triste que, às vezes, igual o pastor falou, hoje nós estamos vivendo no culto online, tentando alcançar as pessoas, e é muito triste para o pastor, para a gente aqui em Eduardo, que nós estamos aqui envolvidos, você fazer uma aula, o pastor uma pregação, e a pessoa nem acessar. Sim. Irmão, existem pessoas sedentas de ouvir o Evangelho, verdade, um alerta. que queria ter uma oportunidade de ouvir um versículo bíblico, não tem essa oportunidade, e a gente com toda essa oportunidade, muitas vezes, tem deixado de lado, certo? Mas, irmão, leia a parábola das 10 virgens. Sim. Leia e você vai entender o que é o você não está vigiando, o que é você estar desatento aos acontecimentos do mundo. Então, o recado nosso é esse: valorize o que Deus tem dado para a gente, valorize aquilo que o Senhor preparou para a gente, que no momento assim da pandemia falou assim, acabou os cultos. Não, porque Deus criou uma ferramenta, um instrumento para que o Evangelho não deixasse de ser pregado, que as pessoas não deixassem de ter a comunhão, certo? Eu estava num culto no domingo passado, numa igreja, como eu falei para o senhor, o pastor, quando ele entrou, ele chorou, que era a primeira vez que eles estavam voltando o culto na igreja. Ele falou: irmãos, vocês não sabem como é maravilhoso a gente estar pregando e olhando no rosto de vocês, não olhando para uma câmera. Ele chorou, ele falou assim: irmão, homem foi feito para viver em comunhão, por isso que Jesus quer a gente próximo dele. Sim. E as pessoas muitas vezes têm deixado isso de lado. Mas vamos voltar aqui, o 10º sinal, o sinal destas coisas. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, Amém. Porque a vossa redenção se aproxima, irmão. Levanta a cabeça, Deus está voltando. Não tenha medo, gente. Por isso que a gente fala, vocês não precisam ter medo. Aí, propôs então uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começarem a brotar, sabeis, pois vós mesmos, ao veres que já está próximo o verão, assim também vós, quando vedes acontecerem estas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que isso se cumpra. Irmão, Jesus aqui nos orientando. E para aqui, pastor, rapidinho, só para concluir. As pessoas falam: a guerra sempre existiu, terremoto sempre existiu, fome sempre existiu, a corrupção do homem sempre existiu. Mas se você pegar a história humana, nunca aconteceu isso tudo ao mesmo tempo. Terremoto, maremoto, tsunami, o amor das pessoas esfriando, as pessoas deixando de amar, o seu próximo parece que para você não vale mais nada. Então o que acontece, irmão? Isso está acontecendo assim em tempo real, agora. Irmão, cuide-se, como ele fala assim, a nossa redenção está próxima.
Amém. Se prepare para a volta de Cristo. E eu quero deixar uma conclusão. Jesus nunca nos pediu que criássemos na proximidade da sua vinda, com base apenas em um sinal. Ele fala aqui, somente em um sinal. Por isso que ele deu vários sinais. Porque ele fala assim, quando acontecer um terremoto ele vai voltar. Não, ele deu vários sinais. Sabe o que é isso? São oportunidades que ele está dando para a gente, da gente entender que a volta dele está próxima. Então, quando você vê uma série de coisas acontecendo e falar assim, não, Jesus ainda vai demorar, não. Portanto, esses sinais da vinda de Cristo não deixam margem para que pessoas inteligentes não deixem de reconhecê-los. São tão claros como se Deus estivesse falando por intermédio dos trovões ou se estivesse escrevendo em letras grandes. Então, quer dizer, esses sinais já foi o que Jesus deixou para nos orientar da sua vinda. Então, o que eu falo para vocês? Fique atento aos acontecimentos do mundo e fique atento àquilo que Jesus falou. Aqui o versículo fala, a nossa redenção está próxima, irmão. Irmão, não perca, não queira ficar na grande tribulação, não queira ficar. Valorize o que Deus tem nos ensinado, o que Ele tem nos mostrado. Não é mesmo, pastor? É isso mesmo. Que Deus abençoe. A gente está concluindo aqui o nosso segundo vídeo, né, falando sobre os sinais. E foi importante tudo que nós conversamos hoje aqui, que venha animar seu coração, porque como diz o texto de 1 Coríntios 15, né, ele vai falar lá no finalzinho, que é no abrir e fechar dos olhos. Então, assim, é num piscar de olho, nós subiremos e encontraremos com Cristo. Então, a gente está vendo todos esses sinais, né, essas dores de parto, quando a gente fala, a gente está vendo todos esses sinais, mas o nosso coração tem que se alegrar, a gente tem que continuar compartilhando, levando a palavra do Senhor. Você pode compartilhar esse vídeo, outro vídeo anterior também, porque é evangelístico, né? E através disso, então, ganhar pessoas para Cristo e saber que o dia da redenção está próximo. Amém. Deus abençoe, valeu, galera. Fica na bênção e na paz. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E amanhã eu já coloco essa aula. Isso, a aula já vai para a apostila, vai tudo para vocês aí, beleza? Falou, tchau, tchau.